E aí, pessoas, beleza? Eu tô num cenário diferente hoje, né? Hoje eu saí pra dar uma volta aqui em Paranavaí e decidi parar pra gente conversar um pouco sobre algo que a gente vê todo dia, mas a gente talvez não entenda a real dimensão, que são as árvores. Hoje eu tô aqui na Praça dos Pioneiros, tá? E quando a gente olha as árvores que tem aqui nessa praça, a gente vê que ela causa muita sombra, ar puro, embeleza a paisagem. E a verdade é que as árvores, elas são peças fundamentais para uma engrenagem invisível que é a infraestrutura natural que mantém o nosso planeta e as nossas cidades de pé. Sem as árvores, o sol ele castiga, os bichos somem, a qualidade do ar piora e a vida urbana pode se tornar mais estressante. E bom, vem comigo dar uma volta para essa praça e entender por que preservar uma árvore não é só algo ecológico a se fazer, mas também uma questão de sobrevivência. E já aproveita, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, deixa o like, se inscreve aqui no canal e isso ajuda a espalhar informações de qualidade para mais pessoas. Tudo começa aqui, na folha de uma árvore. Dentro das folhas existem estruturas chamadas cloroplastos, e é lá que mora a clorofila, o pigmento verde que capta a luz solar. Quando a luz bate na clorofila, ela acorda elétrons e, por sua vez, acontece a reação luminosa. Esses elétrons energizados geram duas moléculas essenciais, a ATP, que é o trifosfato de adenosina, uma espécie de moeda de energia da célula, e a NADPH, esse nome gigantesco que vocês estão vendo aí na tela. Basicamente um transportador de elétrons que ajuda a construir moléculas orgânicas. Com essa energia em mãos, a planta entra na segunda fase da fotossíntese, o famoso ciclo de Calvin. Mas o que é isso? É como uma fábrica celular, que pega o gás carbônico, o famoso CO2, que está presente no ar, e com a ajuda do ATP e do NADPH, transforma tudo isso em glicose, o açúcar que vai nutrir a própria planta e toda a cadeia alimentar. E de brinde, ela acaba liberando oxigênio no processo, o mesmo que você e eu respiramos agora. Esse processo bioquímico é a base da vida, porque sem a fotossíntese não tem comida, não tem oxigênio, não tem clima equilibrado e, por consequência, não teríamos um planeta habitável. Agora que sabemos como a fotossíntese transforma a luz em vida, produzindo o oxigênio que respiramos, vamos conhecer outro superpoder das árvores, a capacidade de purificar o ar ao nosso redor. Será que essa limpeza acontece só ao ar livre, nas florestas, ou dentro da nossa casa também? Aquele vasinho no nosso quarto, nossa sala, será que faz diferença no nosso ambiente? Vamos descobrir o que a ciência já comprovou e o que ainda está para ser explorado. Mas as árvores em si não só são sombra e beleza, elas também são verdadeiras máquinas de purificação do ar, funcionando 24 horas por dia. Uma única faia na fase adulta, por exemplo, pode remover até 1 tonelada de poeira, esporos e bactérias do ar, por ano. É como se ela varresse o céu. E não para por aí. Árvores também são grandes reservatórios de carbono. Elas absorvem o CO2, principal gás do efeito estufa, e estocam esse carbono em suas folhas, troncos, raízes e até no solo. E quanto mais velha uma árvore é, mais carbono ela guarda. Então, cortar algumas árvores dessa aqui, por exemplo, seria como abrir um cilindro de CO2 direto na atmosfera. E dentro de casa? Será que um vasinho pode mesmo deixar o ar mais limpo? A ideia se popularizou depois de um estudo da NASA, lá em 1989, que mostrou que plantas poderiam remover poluentes do ar em ambientes fechados. O problema é que esse experimento foi feito em condições muito diferentes da vida real, sem ventilação e em câmeras lacradas. Não dá para comparar com a sala da nossa casa. Segundo um estudo da Universidade Drexel, para ver um efeito real no ar da nossa casa, a gente precisaria de cerca de 680 plantas no mesmo cômodo. E isso é um tanto quanto difícil, né? Mas isso não quer dizer que ela não tem o seu valor, muito pelo contrário. Plantas dentro de casa ajudam a reduzir o estresse, aumentar a concentração, melhorar o humor e criar uma sensação de acolhimento. Mesmo que elas não filtrem o ar, como diziam, cuidar de uma planta é cuidar da gente. E isso já vale muito. Em dias de calor extremo, ficar sob a sombra de uma árvore é um alívio. As árvores resfriam o ambiente de duas formas, bloqueando parte da radiação solar com suas copas e liberando vapor de água pelas folhas, um processo chamado transpiração. Esse mecanismo pode reduzir a temperatura do ar ao nosso redor
em cerca de 3 a 6 graus. E em áreas urbanas, bem arborizadas, a diferença em relação às regiões sem árvores pode chegar a uma redução de 12 graus, segundo estudos publicados na Nature Communications. Uma única faia, por exemplo, pode liberar até 500 litros de água por dia, ajudando a refrescar e limpar o ar. O Instituto Chico Mendes, o ICMBio, calcula que em um ano, o resfriamento gerado por uma árvore equivale ao trabalho de 10 aparelhos de ar-condicionado ligados o tempo todo, mas sem gastar um único quilowatt e ainda filtrando o ar. E tem mais. Ao abaixar a temperatura do solo, as árvores diminuem o uso de refrigeração artificial e reduzem o consumo de energia, e ajudam a proteger a saúde, prevenindo insolação, queimaduras e até reduzindo batimentos cardíacos em dias escaldantes. Como eu falei anteriormente, as árvores elas liberam vapor de água que não só refresca o ar, mas também tem um papel ainda maior na natureza. Esse vapor sobe, se junta ao ar e ajuda a formar as nuvens, a chuva que cai e que mantém tudo vivo. Sem essa conexão entre as árvores e o ciclo da água, as cidades e florestas enfrentariam secas, enchentes e um solo cansado. Coisas que em muitas cidades brasileiras já são bem comuns em épocas de chuva ou em épocas de seca. Sempre vamos ter ali um extremo, ou muita chuva, ou muita seca. Mas como exatamente funciona o ciclo da chuva? Bom, nas florestas, a água ela não se perde, ela circula. Parte da chuva infiltra no solo graças às raízes que funcionam como drenos vivos, filtrando poluentes, reabastecendo o lençol freático e evitando enchentes. Outra parte sobe para o céu como vapor, alimentando a formação de nuvens e garantindo novas chuvas. Quando as árvores desaparecem, esse equilíbrio quebra. Menos água infiltra, mais escoa pela superfície, causando inundações. Ao mesmo tempo, menos vapor sobe, o clima fica mais seco e o solo perde nutrientes e vida. E o que falar das árvores frutíferas, que alimentam o mundo? Desde a manga no quintal, da nossa casa, a castanha da Amazônia. São bilhões de pessoas nutridas todos os dias, sem precisar derrubar nada. A madeira, por sua vez, acompanha a humanidade há milênios. Otzi, a múmia de 5.300 anos, já carregava um marco de teixo, e desde então, ela aqueceu casas, construiu cidades, virou papel para nossas ideias. O desafio agora é outro: usar sem esgotar. Manejar florestas com inteligência, plantar onde falta, colher sem matar, porque cada árvore pode sustentar uma economia sem derrubar o futuro. Analisando melhor, as árvores, elas alimentam, abrigam e sustentam economias inteiras. Mas o que vemos é só a superfície. Cada galho, folha e raiz é parte de uma rede invisível, onde centenas de espécies encontram comida, proteção e espaço para viver. E essa comunidade não só existe na floresta, ela pulsa também no meio das cidades, mantendo o equilíbrio dos ecossistemas que nos cercam. Agora vamos entrar nesse universo escondido e descobrir quem são os verdadeiros moradores das árvores. Cada árvore é como um planeta em miniatura. Entre seus galhos e raízes vivem insetos, fungos, aves, morcegos e até pequenos mamíferos, todos ligados por uma rede invisível de interdependência. Alguns desses moradores ajudam a espalhar sementes, garantindo que novas árvores nasçam e o ciclo continue. Sem árvores, muitas dessas espécies desapareceriam, e sem elas, novas árvores deixariam de brotar. Mesmo no coração das cidades, o verde é mais do que enfeite, é a infraestrutura viva, mantendo a biodiversidade urbana ativa e conectada. Bom, acabei voltando para casa. O verde em algumas áreas acaba desaparecendo bem rápido. Em grande maioria sendo engolido pelo asfalto e pelas construções, e um pouco pela falta de cuidado na maioria das vezes. Quando a gente acaba tirando as árvores do nosso ambiente, a gente acaba enfrentando as dificuldades que eu já falei anteriormente. Um ar mais impuro, mais calor, e a gente acaba perdendo esse contato com o verde. Isso às vezes acaba não prejudicando a gente, mas fazendo com que o nosso dia seja mais estressante, por não ter um lugar em que a gente possa descansar, sabe, um contato com a natureza. Então, da próxima vez que você vê uma árvore ou passar por alguma árvore, preste atenção no que ela faz por você. Elas estão ali ajudando a melhorar o ar, trazendo sombra, e isso sem cobrar nada de você. Agora eu quero saber uma coisa: você já apontou alguma árvore na sua vida? Conta aí pra mim nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha
e marca alguém, envia esse vídeo para alguém que gosta de saber mais sobre a natureza. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima e tchau!